a pandemia continua e atividades em condomínios permanecem restritas. E o uso de máscara é obrigatório. Vamos abordar esse assunto com a vice-presidente de condomínios do Secov RS, doutora Simone Camargo, que já está conectada conosco. Bem-vinda ao Consumidor RS, doutora Simone Camargo, vice-presidente de condomínios do Secov RS, nosso sindicato da habitação. Bem-vinda, doutora. Obrigado pelo convite. Tudo de bom para vocês, né? E um abraço para quem nos ouve e nos assiste. Com certeza. Doutora Simone, nós ainda estamos de pandemia. A vacinação se expande no Brasil inteiro. Aqui, nossa capital, Porto Alegre, é uma das que está bem na frente em termos de vacinação. Faixa etária diminui cada vez mais. As UTIs já não estão lotadas, como até pouco tempo atrás. Quer dizer, se enxerga, está começando a enxergar uma luz no fim desse túnel. Tem gente já querendo liberação de espetáculos, inclusive esportivos, retorno dos torcedores aos estádios. Não sei, eu não sou especialista nisso, né? Mas eu quero tratar com a minha amiga, nossa vice-presidente de condomínios do Secov, a questão dos condomínios. Quais são as principais regras que estão valendo para os condomínios? Por exemplo, todo condômino tem de andar dentro do condomínio de máscara? Tem um amigo meu que é síndico, que se não andar de máscara, ele está multando. Os salões de festa continuam fechados? As áreas de lazer não podem ser utilizadas? Não pode entrar na garagem a não ser de máscara? Não pode fazer uma festinha de aniversário na sua unidade habitacional? Nos atualize em relação a essas coisas, doutora Simone, por favor. Bom, Apple, não tem muita alteração no que refere-se aos protocolos. Continua sendo obrigatório. Não é assim, eu penso que pode. Não. Obrigatório o uso de máscaras. É mesmo? Para qualquer pessoa, desde funcionário, síndico, proprietário de apartamento, de sala, de casa, prestador de serviço, visita, colaboradores de apartamentos, né, as secretárias, obrigatoriamente o uso de máscaras. Aí se me perguntar, mas pode ser multado? Se ficou decidido em alguma assembleia que seria, sim. Não pode se inovar. Se não for decidido numa assembleia, uma decisão autocrática do síndico. A partir de agora eu vou multar todo mundo que andar sem máscara. Isso não. Sempre, obrigatoriamente, os condôminos têm que saberem que a regra do jogo mudou. Ou seja, se eu sou obrigada a usar máscara e não cumprir, o que acontece comigo? Então, qual é essa penalidade? E isso normalmente é decidido, obrigatoriamente também, numa assembleia, onde se diz que o uso obrigatório é por lei e que quem não cumprir terá uma multa X que essa assembleia vai decidir. Então, entendi. O uso é obrigatório. Chamei um encanador, chamei alguém para arrumar meu fogão, chamei alguém para trocar minha lâmpada, vou levar 5 minutos, não importa. Botou o pé para dentro do condomínio, obrigatoriamente de máscara. Opa! Então vamos prestar atenção aí, pessoal que está nos assistindo. Vamos prestar atenção. Entrou no condomínio, tem que ser de máscara. E condômino só pode circular nas áreas do condomínio, elevadores, o portaria, de máscara. De máscara. Há uma regra que é muito mais, vamos dizer, de elegância. Claro que existe a questão do distanciamento. Isto ainda se mantém. É de que determinado grupo não ingresse no elevador quando já tem um outro. Vamos dizer, eu estou com o meu filho. Evitem de pegar o mesmo elevador, esperem o próximo. Famílias diferentes não circularem num ambiente em que o distanciamento normalmente não é de 2 metros. Dificilmente um elevador tenha esse espaço. Mas que coisa impressionante a intolerância, Simone, credo. É que eu acho que a intolerância ela veio em função daquele confinamento que nós ficamos,
as pessoas começaram a conhecer mais os seus condomínios, a participar mais. Eu já até numa outra entrevista eu fiz um comentário, que aquela fase onde todo mundo estava limpando seus armários, passou, depois foi todo mundo para a cozinha, passou. Então, agora vamos cuidar o que é nosso. Aquilo que deveria de ter sido feito antes, está sendo feito agora. E aí eu faço um alerta, até aproveitando um gancho aí, Apple. O que acontece? Todos os anos é feita uma assembleia, que é a Assembleia Ordinária, se chama AGO, Assembleia Geral Ordinária. Nessa Assembleia, o que se faz? Faz-se a prestação de contas, eleição de síndico e a previsão orçamentária, também obrigatoriamente. Prestado contas nessa Assembleia, não adianta eu querer não ter nada para fazer e eu começar a olhar lá 2015, 2016, 2017, o que é isso aqui? O que foi comprado? Foi prestada contas, encerrado o assunto. Encerrou, passou a régua, acabou. Façam os seus cuidados, tudo que precisa. Prestado conta, está encerrado o assunto. Mas eu não prestei atenção. É a mesma coisa que dizer eu não fui na Assembleia. Quem não vai na Assembleia ou não se faz representar, acata aquilo que ficou decidido. Exemplo, a multa é essa. Vamos dizer que estabeleça uma multa expressiva. Eu não fui na Assembleia, eu não tenho mais o que reclamar. Eu tenho que acatar o que a maioria decidiu naquela Assembleia que eu não fui. Eu fui, mas fui voto vencido. Também eu tenho que acatar. Claro. Da última vez que a doutora participou conosco, falando sobre multas, algumas pessoas fizeram contato conosco perguntando qual é o parâmetro da multa. Um achando que no condomínio dele as multas eram muito baixas, que a pessoa não sentia no bolso, que o importante é sentir no bolso. Não sei, eu acho que a multa tem mais o caráter educativo do que punitivo. É a minha visão, né? Mas outro achando como é que a gente modula o valor da multa? Como é que a gente calcula isso? Existe alguma fórmula, doutora Simone, que sirva assim de uma maneira mais geral para os condomínios? Não, não existe fórmula. Isso tem que ser um consenso da Assembleia. O que é certo é que essa multa ela não pode ser acima do valor principal que uma pessoa pague. Claro. Ela não pode ser exorbitante. Ela, como tu mesmo disseste, ela não tem um caráter de punição. Ela tem um caráter de informação, mas, na verdade, é uma consequência à multa. Porque o ideal é que todos cumpram sem ser necessário serem multados. Né? Vamos dizer assim, um condomínio não tem a razão de querer o retorno de uma multa, ele tem a razão de querer o comportamento adequado de todos. Existem ou convenções, ou então uma decisão de assembleia que estabelecem multas irrisórias que realmente não fazem vamos assim, a preocupação. Não se preocupam. É muito baixo, eu vou infringir. Outras, não. Mas isso é uma questão de bom senso e determinação em assembleia. Tinha entrado uma outra consideração, como o pessoal está me avisando agora, de uma síndica, que se tem uma vizinha, uma condômina, que não quer separar o lixo, o tal do lixo orgânico, do lixo seco, não quer. Eu já estou velha, estou aposentada, não tenho mais saúde para estar separando o lixo. Não separa, joga aquele saco de lixo lá. Eu disse, olha, a senhora é passivo de multa. Eu disse, mas eu recebo uma aposentadoria michada, a senhora vai me multar, daqui a pouco eu não vou pagar o condomínio. Quer dizer, é obrigatório separar o lixo, doutora Simone? Se estabelecido em convenção ou se estabelecido em uma assembleia, sim. Se tem uma multa prevista, sim. Se isso ainda não foi previsto em nenhuma dessas modalidades que eu mencionei, não. Normalmente, quando as convenções não estabelecem, se vai para uma assembleia quando o desmando é muito grande. Claro. Porque, na verdade, também é uma questão de conscientização, né, Apple? Nós não estamos aqui querendo que as pessoas separem o lixo porque, se não cumprirem, ganhar uma multa, mas sim
pela natureza, pela questão, né, comunidade. Nós temos que pensar nisso. E temos que pensar mais adiante, que são aquelas pessoas que se utilizam do lixo que é reciclável como forma de sobrevivência, né? Nós temos que pensar naquelas pessoas que ficam nos caminhões de lixo, correndo atrás, não importa que tipo de pessoa seja. Nós não temos que ter esse preconceito. Nós temos que pensar que essas pessoas não podem se ficar cortadas porque botam garrafas, lâmpadas, coisas que não podem ser ali. É uma questão de pensar no outro. E eu acho que nós estamos num momento muito difícil de ter empatia. Aquilo que lá no início da pandemia se muito trabalhou, as pessoas tinham empatia, isso de uma forma sumiu, que é aquela falta de paciência que tu comentaste. É a intolerância que as pessoas estão. Né? Tudo que é para si é muito mais urgente, é muito mais necessário, é muito mais importante, prevalece ao restante todo. E não é assim que a vida funciona, né? Então, temos que ter cuidado, sim. E aqueles condomínios que não tenham este cuidado podem regrar desta forma, numa assembleia, se não existir uma convenção. Vamos voltar para uma coisa que eu acho que para mim não ficou bem claro, talvez para o nosso telespectador também. Pois não. Quero receber na minha casa, no meu apartamento, alguns amigos para festejar meu aniversário. Tem um número de pessoas que eu posso receber? Ou posso receber 10, 15, 20, 30, fazer uma churrascada, tocar música? Como é que isso funciona? Existe alguma regra nesse sentido, doutora Simone? Continua ainda a questão de proibir aglomeração. Continua isso. Tá? O que tem que se ter cuidado? Em espaços abertos, tem que ter um distanciamento mínimo de 2 metros. Mas aí tem que ser uma área imensa. Uma pessoa da outra. Em espaços fechados, um distanciamento de 4 metros. Todos sempre de máscara. Sempre higienizando as mãos, tudo que possa. Tá? Bom, vamos considerar que é um salão de festas, tá? Totalmente fechado e tenha 40 metros quadrados. Eu não tenho muito espaço. Outra situação, eu não posso fazer com que as pessoas fiquem em pé. Este espaço é sentado. É o mesmo critério do restaurante. É o mesmo. Inclusive, a legislação estabelece isso. Tá? Então, as pessoas têm que ter um distanciamento, têm que estarem de máscara, não podem aglomerar. Tá? Se for espaço interno, tenha 4 metros de distanciamento e sentados. Portanto, festas não estão permitidas. Não estão. Tá? Agora, tu me perguntar, tá, mas eu posso botar dentro do meu apartamento? É muito relativo isso, porque pode ser de uma mesma família, essa questão de família não está proibido, mas se for entendido por uma denúncia que isto é uma aglomeração, poderá, sim, o morador ter problema. Pode até chamar a autoridade policial? Já aconteceu de terem denúncias, porque... Eu vou fazer um comentário muito chato, mas o que mais tem são pessoas cuidando da vida alheia para prejudicar os outros. Concordo, eu ia dizer exatamente isso. É impressionante, as velhas bisbilhoteiras. Não, não. Vou defender as mulheres. Não, absolutamente. Os véi e as véias. Não, são as pessoas, porque tem muita gente com menos idade. Não seja discriminatório. São pessoas que estão insatisfeitas com o que estão vendo. Tá certo. Que coisa impressionante isso. Doutora Simone, vamos para um outro assunto que está também povoando aqui os nossos pedidos de orientação. O preço do gás de cozinha subiu muito, doutora Simone. Subiu muito. E o prédio com gás encanado, tá? Alguns estão em dúvida se devem trocar para o gás encanado ou devem permanecer com o gás de botijão. Vocês têm no Secov algum estudo que oriente nesse sentido? Se vale a pena aqueles bujões P13 grandões que as distribuidoras entregam, ou se é melhor o gás de cozinha quando tem a instalação da Sulgás
na rua. O que é melhor, doutora Simone, nesse momento, para o bolso das pessoas? Porque o negócio está feia a coisa. Eu vou só fazer uma pequena correção e aí vou dar uma explicação,zinha também, tá? O P13 é o botijão que a gente compra, aí é esse que se usa nos imóveis. Não, aquele é o P45. É o P45, perdão. Então, o P13 é o que a gente compra. Vamos ignorar a existência de liquinhos aqui. Ignorar completamente. O P13 é esse botijão que a gente recebe na porta de casa, do apartamento. Ele tem subsídio do governo. Tem subsídio do governo, apesar do preço que está. O P45 é aquele magro, alto. Magro, grandão. Não tem. E tem o P90, que é um bem grande, enorme, tá? Que poucos condomínios utilizam. E depois temos o gás natural, tá? Que é esse da Sulgás que comentaste. Esses últimos, com exceção do P13, eles não têm subsídio. Então, é uma negociação. Aí tu me perguntaste, mas qual é o que vale financeiramente? Nós não temos que pensar só no financeiramente. Tem que ter um risco. Tá? Sabemos que o PPCI, que é o Plano de Prevenção contra Incêndio, dependendo do local, ele faz, vamos dizer assim, exigências para que o gás P13 ele seja melhor, vamos dizer, ventilado. Já deve ter ouvido falar que, por exemplo, quando está na área ou na cozinha, são feitos furos no chão e fechadinho com uma telinha para não entrar bicho, mas para poder circular o gás, porque esse gás fica embaixo, e aí circular ele. Esses botijões têm problema de explosão. Então, tem condomínios que estão proibidos. Vou te dar um exemplo. Prédios comerciais está proibido o botijão. Prédios novos estão proibidos. Tá? Esse botijão de 13 quilos. Esse 13. Normal. Exatamente. Aí tem os P45, que são esses que são abastecidos ou carregando, ou então por quilo. Vamos dizer que eles abastecem as baterias, mas normalmente são substituídas, essas baterias de 45. Isso tem que ser negociado. Isso tem possível negociar bem? Tem. Só nunca vai chegar ao preço do P13 por quilo. Por quê? Porque esse botijão normal do governo. Ele é para ser um gás mais popular. Pois é. Eu sei que está uma questão... Estamos na época da negociação. Temos que negociar. Agora, uma coisa é fato. Nem tudo o preço é o principal. Se sabe muito bem que muitas vezes se cai em golpes, se cai em situações por pegar o que é mais barato. Não estou fazendo apologia pelo que é mais caro, em absoluto. Tá? Mas é de ter cuidado, de analisar com cautela todas as possibilidades, cuidar para não vir... Esse tempo eu soube de algumas pessoas que estavam comprando de um fornecedor de gás aqui em Porto Alegre, P13. O preço era bem mais baixo. Eu vou aqui, assim, 20%, 30% mais baixo. O que descobriram depois? Que o gás durava 10, 15 dias. Era vazio com água. Aí começaram a ver, era com água. Agora, é uma questão de dar um jeito para ambos os lados. Não dá para simplesmente dizer, eu preciso e eu quero assim. Não funciona dessa forma quando se mora em condomínio. Perfeitamente. Doutora Simone Camargo, uma alegria tê-la conosco. Temos que fazer uma frequência mais próxima, porque essa nossa entrevista vão gerar perguntas. Claro que depois eu posso mandar, algumas eu mesmo respondo, né? E se for alguma coisa mais complexa, eu lhe mando. E agradecer muito a participação conosco, doutora. Obrigada, sempre à disposição. Um grande abraço para todos e uma boa noite. Obrigado, doutora. Fique com Deus. Obrigado. Obrigado.